E estamos de volta com o Panorama TVC, agora para mais uma entrevista ao vivo. E o nosso convidado agora é o jornalista Osair Júnior, que percorreu o Caminho da Fé. Ele foi a partir do ramal de São José, daqui de Rio Preto, até Aparecida. Boa tarde, Osair, tudo bem? Boa tarde, Mariana, amigos da TV Câmara. Sim, foi uma jornada longa, mas muito compensadora. Foram 894 quilômetros de Rio Preto até o Santuário Nacional de Aparecida. Imagino, acho que todo mundo que escuta a sua história pela primeira vez deve ficar, assim, admirado, né? O que te motivou a viver essa aventura? Então, Mariana, na verdade, fazer o Caminho da Fé era um sonho antigo, né? Alguns amigos haviam feito esse Caminho da Fé a partir de Águas da Prata, e eu já havia, assim, pensado em fazer ele, que tem outras cidades ramais, né, que você pode ser o seu ponto de partida, né? Tambaú era a cidade que todo mundo que eu já visualizava que eu poderia fazer a partir dali. Só que em novembro do ano passado, eu trabalhava no Jornal Diário da Região e vi a notícia de que o ramal São José havia sido inaugurado. Então, quem quisesse ir até o Santuário Nacional de Aparecida poderia sair de São José do Rio Preto. Isso me deixou uma vontade, me acendeu ali, me colocou uma sementinha de que poderia ser feito. Na ocasião, até cheguei a negociar e conversar com os editores que poderia estar fazendo isso e estar relatando isso por meio do jornal que eu trabalhava. Não deu certo e eu me desliguei do jornal em meados desse ano, em junho. E a primeira coisa que veio na minha cabeça é: faça o Caminho da Fé, registre o Caminho da Fé. E foi o que eu fiz a partir de São José do Rio Preto, fazendo esses 894 quilômetros, e pude registrar tudo através do meu canal no YouTube com um diário, né? Foi um diário, um dia a dia, até chegar na Basílica Nacional de Aparecida. Osair, a distância por si só, né, desse caminho, quase 900 quilômetros, já é um desafio, né? E quais foram as principais dificuldades que você encontrou ao longo do caminho? É uma distância muito extensa, né? Se equipara a Santiago de Compostela, que é o caminho mais tradicional, e assim, foi inclusive o caminho de Santiago de Compostela que motivou o seu Almiro Gringues e Clóvis Tavares de Lima e Iracema Tamashiro, que foram os criadores do Caminho da Fé a partir de Águas da Prata até Aparecida, 318 quilômetros. Mas o Santiago de Compostela, ele tem 920 quilômetros no seu ramal mais extenso, tem saídas de Portugal, da França, da Espanha, e fazer esse caminho realmente é dificultoso, realmente exigiu um planejamento, uma preparação. Eu digo que eu me preparei antes, fisicamente, psicologicamente, de que seria uma jornada bem com dificuldades, mas fisicamente eu consegui. Eu acho que a batalha mais era mental. Você sair de casa, deixar sua família, deixar seu filho, no caso seu pai, deixar a sua estrutura familiar para viver esse desafio, vamos dizer assim. E enfrentei duas grandes distâncias de 45 quilômetros no dia, que foram 12 horas de caminhada, né? Isso exige do seu físico e exige do seu mental. Então você passa sede, você passa fome, mas é tudo muito recompensador. Eu acho que nesse caminho você consegue ter uma comunhão com Deus muito grande, e às vezes você tem alguma necessidade, você precisa de alguma coisa, e o caminho coloca na sua frente aquilo que você precisa. Então isso foi gratificante para mim, enriquecedor. Eu acho que evolução espiritual você tem nesse caminho. E quando eu cheguei em Águas da Prata para frente, aí você tem belas paisagens, diferente do que a gente vê aqui, que é muito monocultura da cana. Às vezes você tem um laranjal, alguma plantação de limão, você vê plantação de café, mas lá você vê muita exuberância da natureza, né? Muitas subidas, descidas, montanhas, cachoeiras, nascentes de água. Então tudo isso faz você ter uma ligação muito grande com o divino. Você já esperava encontrar tudo isso, ter nessa preparação que você falou que fez, né? Quanto tempo foi essa preparação e foi muito diferente na prática?
A preparação, a curiosidade sobre o caminho nasceu bem antes. Eu digo que eu assisti muitos vídeos de pessoas que fizeram o caminho, registraram imagens, antes mesmo de colocar em prática esse projeto pessoal meu. E quando eu resolvi que eu ia colocar, eu dei uma focada, assisti outros vídeos, vi outras coisas, imaginava as dificuldades que eu teria no caminho, né? E aí, quando eu resolvi fazer, foram 2 meses de preparação física, foram 2 meses aí de fortalecimento muscular, onde eu fiz caminhadas de 30, de 20, 25 até 45 quilômetros num dia. Então, já imaginava o que eu ia encontrar nesse caminho. Mas muda muito o cenário, né? Então, aqui a gente está acostumado com a geografia, com um tipo de paisagem e tipo é só descida, é plano. E lá você enfrenta grandes subidas, grandes elevações. Você encontra, por exemplo, na Luminosa, que é a mais temida das subidas, são 7 quilômetros de subida antes de chegar em São José, em Campos do Jordão, perdão. E isso dificulta bastante. Então, o seu físico, você chega à exaustão, você tem que respirar, pensar, opa, tem mais um pouquinho, tem mais uma subida, e vai, parece que não tem fim, enfim, mas a recompensa é maravilhosa. Então, essa preparação anterior me deixou muito ciente de que seria difícil, mas que seria possível. E isso tudo me fortaleceu no sentido de saber que era tolerável, que teria dificuldades, mas que com planejamento a gente conseguiria chegar lá. E foi isso que aconteceu em 38 dias, né? 38 dias de caminhada. E por coincidência, né, na época que você estava chegando a Aparecida, eu também estava indo para lá, mas de carro, claro, né, com a minha família. E eu vi muitos romeiros na rodovia, na Dutra. Você encontrou muita gente aí pelo caminho? Eu vi alguns vídeos seus no YouTube. Como é que foi encontrar com outros romeiros? Isso dá um estímulo a mais? Você fez amigos também? Com certeza, Maria. Existe essa rota pela Dutra, né, de pessoas que vão para Aparecida. É uma rota até um tanto quanto perigosa, porque quem caminha, quem faz a romaria, quem peregrina, sabe que o interessante é você andar sempre na contramão dos carros para visualizar o carro, se livrar do perigo. Então, muitos amigos viram registros de acidente com romeiro, até me ligaram preocupados, falei, gente, calma que aqui que eu estou fazendo é o caminho da fé, e esse caminho ele privilegia estradas rurais, estradas vicinais, que tem um movimento menor, e sempre esse cuidado, essa atenção que o romeiro tem que ter, né, com carros principalmente, com esse movimento nas vias públicas, que é um tanto quanto arriscado. E esse conhecimento de pessoas eu tive a partir de Águas da Prata, né? Lá é um grande centro de saída de romeiros, então eu pude testemunhar muita história bacana, muita coisa bonita nesse sentido. Amizades que são construídas no caminho, histórias, relatos de fé, de superação. Então você encontra aí de tudo, pessoas que atingiram graças, de cura, de familiares, de filhos, de pais, né? Então, eu vivi muito isso e fiz muitas amizades nesse sentido. E pude coletar e, vamos dizer, distribuir e publicar pelo meu canal do YouTube esses relatos de fé, essas histórias de fé que são muito interessantes, né? A gente, às vezes, vive dentro de uma bolha, a gente vive dentro de um sistema de horários e tal, então você trabalha, você tem aquilo, você tem sua casa, então você não amplia o seu leque. E viver isso tudo, saber que existe muita dificuldade, existe, ao mesmo tempo da pessoa que está buscando esse milagre, vamos ver, de cura e tudo mais, a gente se depara com simplicidade de pessoas, de famílias que abrem a porta da sua casa para te receber, para te dar um pouso, para te dar o alimento de um dia, de uma noite. E isso é muito gratificante, isso te faz entender que a vida é muito mais do que ter e ser alguma coisa. Então, isso tudo o caminho ensina. Foi uma jornada emocionante, muito grandiosa, e pelos relatos e o retorno que eu tive no meu canal, muitas pessoas agradecendo os vídeos, agradecendo a forma que eu levei fazer esse caminho, que foi
algo que motivou pessoas a fazer. Então, tenho aí uma dúzia de amigos que já estão planejando fazer o ramal São José, saindo de São José do Rio Preto, que é a distância mais longa desse caminho da fé, né? Então, eu digo que a nossa Santiago de Compostela começa em São José do Rio Preto. Então, me sinto gratificado, recompensado por tudo que eu fiz, de mostrar que é possível fazer o caminho da fé a partir de Rio Preto, seu ramal mais distante, e é possível você viver essa aventura e ter esse crescimento pessoal. É importante até falar para quem está assistindo que o Caminho da Fé tem toda uma estrutura, né, para os romeiros. Vocês seguem lá um mapa já com os locais que podem ficar, as pousadas, né, tudo preparado já para os romeiros. Justamente, essa é uma aventura que eu fiz. Muita gente pensa, mas você vai dormir na rua, você vai dormir aonde, você vai comer aonde? Existe o site do Caminho da Fé. São 17 cidades que você pode sair para fazer o Caminho da Fé até o Santuário Nacional de Aparecida. E como eu disse, São José do Rio Preto foi aí um dos últimos ramais que foram incrementados no Caminho da Fé, foi inaugurado, precisou de aprovação de lei municipal em novembro do ano passado. Quem fez o primeiro foi o Rivaldo Ribeiro, que é um peregrino já expert. Na minha credencial foi de número 62, ou seja, 61 pessoas fizeram antes de mim, alguns de bicicleta, alguns a pé menos, aí uma dezena de pessoas que vão a pé para enfrentar essa jornada tão longa. Mas no site do Caminho da Fé tem a disponibilidade de hospedagens, hotéis, tem um mapa para te mostrar as distâncias entre as cidades que você vai ter que percorrer dia a dia. Então é uma questão de você sentar e se planejar. Eu fiz esse meu planejamento para 38 dias, eu tive 4 dias de descanso. Descansei um dia em Borborema, um dia em São Carlos, um dia em Tambaú e um dia em Águas da Prata. E pude finalizar em 38 dias. Tem gente que vai em 30 dias, que vai só para caminhar. Como eu tinha esse objetivo, além de pessoal jornalístico, de registrar, então eu sabia que eu precisava de um pouco mais de tempo para fazer edição de vídeos, para coletar imagens. Então, visitei as igrejas que estavam abertas no caminho, eu passei, registrei no interior delas, contemplei essa beleza, momentos que me deixaram emocionados, momentos de superação pessoal, né, de crença. Então, tudo isso foi muito marcante para mim. Então, a pessoa que tiver vontade, vai lá no site do Caminho da Fé, e aí tem toda essa disponibilidade, você pode fazer a sua peregrinação de acordo com o que você tem de tempo, de recursos financeiros, né? Para poder saber de onde você sai e como que você chega em Aparecida. E a partir de Águas da Prata, a estrutura é fantástica no sentido de tem pontos de apoio, de hidratação e tudo mais, diferente aqui no sertão nosso, que eu digo que eu tive que andar com 3 litros de água para não passar sede durante o dia. Lá você tem estruturas melhores e existem muitas pessoas que dão um apoio, seja desde carregar a mochila até um ponto de hidratação próximo. Então, a pessoa consegue realizar sem grandes dificuldades essa jornada pelo Caminho da Fé. Muito bem, uma grande experiência então. Osair, muito obrigada pela sua participação, pelo seu relato aqui no Panorama TVC. Eu agradeço demais a abertura de vocês, a oportunidade de falar um pouco sobre esse projeto meu, que, como eu disse, uma aventura pessoal, mas que me trouxe grandes benefícios e que eu pude dividir com todo mundo. Quem tiver curiosidade como é o Caminho da Fé, acessa lá no YouTube, meu canal, Osair Júnior, tem lá o Projeto Romeiro, são 50 vídeos na minha playlist aí, desde a preparação até a chegada no Santuário Nacional de Aparecida. Legal, muito obrigada, Osair. Bom, continuamos então com o panorama e, graças à iniciativa de um escritor riopretense, 3 escolas municipais inauguraram espaços de leitura para crianças. Veja na reportagem da Jaqueline Casanova.